Olá, querido, olá, querida, boa noite. Como estamos aí em mais um dia de quarentena? Um feriado delicioso aqui no Rio de Janeiro, gente. Nossa, abril, maio, como tem feriado, que beleza. Muito bom. Super feriado aqui, ó, aproveitando todas. Olha só, bronzeado, nó. Enfim, gente, hoje temos duas lives, tá? Essa é a primeira, com um convidado muito especial, que é o Renato Bispo, que ele é psicanalista e hipnoterapeuta, entre outras coisas. Estou só esperando ele chegar para a gente começar. E mais tarde, lembrando que nós temos a última live do desafio Love-se. Se você ainda não sabe o que é o desafio Love-se, você está perdendo, ok? Vou aproveitar e vou contar para você o que é o desafio Love-se antes do meu convidado chegar. Então, gente, o Love-se é um convite para o Close Friends. Quem não sabe o que é Close Friends, é uma ferramenta que a gente tem no Instagram, onde a gente compartilha os stories com amigos chegados, amigos íntimos, certo? E então eu tenho um outro perfil só para essa turma de afortunados, onde eu compartilho o conteúdo com essas pessoas. Então, durante um mês inteirinho, 30 dias, quem estiver nessa primeira turma de afortunados terá a mim, não vou usar o trocadilho de ontem, ok? Vai ter a mim como sexóloga por um mês inteiro, onde vai poder tirar todas as dúvidas, questionamentos, eu vou partilhar material, enfim, tudo que for do universo de sexualidade e relacionamentos vai estar lá disponível nos stories e depois nos destaques durante um mês na nossa turma de Close Friends, ok? E pela... Ai meu Deus, quase caiu tudo aqui. Oxe, eu não posso esbarrar em nada aqui, que essa torre é uma coisa de louco, né? E está pela quantia tola de R$ 97 para as 5 pessoas que comprarem agora, ok? Me chama no direct que eu te ensino como é que faz. Enfim, estamos aguardando o nosso amigo psicanalista, que hoje vamos falar sobre Tantra e hipnoterapia. Eu acho que ele tá um pouquinho atrasado, eu já mandei uma mensagem aqui no WhatsApp. Deixa eu dar uma conferida aqui, gente. Não, ele tem problema com tecnologia. Tô avisando aqui que ele tem que solicitar. Desculpa, gente. Tá, ele já deve estar chegando, assim eu espero, né? Eu acabei de avisar pra ele que tem que solicitar a participação na live, né? Mas tudo bem, eu também não sabia nada de tecnologia até outro dia, era totalmente zebra. Ah tá, ele não sabe fazer isso, gente. Pois é, né? Eu perguntei pra pessoa se ela sabia fazer, ele falou que não sabe. Então, gente, pera aí. Só um minutinho, tá, gente? Por favor. Tem misericórdia aqui com a pessoa. Pois é. Mana, a pessoa tá com dificuldade aqui tecnológica. Você pode explicar para ele como é que faz isso? É o Instituto Renato Bispo. Ah, ele entrou. Renato, maravilha. Agora você vai aí nas ferramentinhas e vai solicitar. Muito bom. Foi. Foi. Estamos só aguardando aqui. Que a E conexão às vezes. tudo bem, Paula? Oi, Renato, tudo? Boa noite. Você tá Boa de noite. lado. Deixa eu colocar em pé. Isso, pronto. Senão vai dar vertigem na galera. Boa. Pô, o telefone ficar rodando pra lá e pra cá, pô, a galera já tá bem mais ou menos aí com essa quarentena, vai ficar tonta, vai passar mal, aí vai dizer que a culpa é minha. Não tô nada com isso, não. A gente não quer isso. De gênio, de gênio, de gênio, de gênio. Então, gente, chegou o Renato, finalmente, Renato Bispo, hipnólogo,
hipnoterapeuta, Psicanalista. psicanalista, tem uma porção de predicados aí. A mim vocês já conhecem, eu sou sexóloga, trabalho com a terapia tântrica, né? O povo já me segue, já sabe aqui como é que tudo funciona. E eu vou pedir aqui para o Renato fazer uma apresentação, né? Para ele trazer a qualificação dele aí para vocês. Boa. Obrigado, Paula, pela oportunidade. Nada, imagina. E muito bom estar aqui falando com vocês. Bom, eu sou psicanalista clínico e sou hipnoterapeuta, além de outras formações como Master Coach, PNL, mas o que eu utilizo realmente no dia a dia para o tratamento dos meus pacientes é a hipnoterapia. Ela acabei virando uma referência, então falei em alguns canais de televisão, então as pessoas têm me procurado mais por esse processo, né, de hipnose mesmo. Sim. A hipnose, eu também fiz algumas formações em hipnose e, embora eu não me considere hipnoterapeuta, porque não é a minha ferramenta principal, mas ela é fundamental, ela é muito boa em alguns casos, porque ela é muito rápida, né? Sim, É uma ferramenta sim. que funciona com muita rapidez, especialmente quando o paciente tem problemas, o cliente, seja um aluno que a gente vai dar, tem problemas que precisam ser solucionados ou pelo menos amenizados com alguma rapidez, né? Então, aí, já tem uma Uma pergunta aqui, ó. pergunta. Isso. Vou deixar. E como eu não faço a questão da hipnótico, eu vou deixar essa aí para o nosso Galvão aqui de plantão pegar e responder se ele trabalha com orgasmo hipnótico, se ele explica um pouquinho melhor para a galera. Porque eu trabalho com orgasmo físico, estimulação física, né? Legal. Eu acho que assim, antes de responder essa pergunta, e obrigado pela pergunta, é interessante porque os dois, né, tanto a sua especialidade quanto a minha, são de autoconhecimento. A sua talvez da parte mais física ou fisiológica, então da sensibilidade, do autoconhecimento do corpóreo, da respiração, né? Eu não conheço muito, mas estou me atrevendo a falar. E por outro lado, também do meu lado, tem também a parte de autoconhecimento, mas aí mais de cunho emocional. Então, se conhecer a si, as suas limitações, até onde você pode ir, aonde você não consegue. Isso eu acho que é importante. Os dois lados, o autoconhecimento te leva para um estágio diferente, né? Sim, sim. Na verdade, quando a gente trabalha na linha do Sexual Bodywork, né, que é a educação somática, a gente também trabalha, óbvio, com o emocional da pessoa, com a parte física, né? Porque é um conjunto, você não é um arquivinho, né? Aí vai separando, isso aqui vai para cá e tal. Mas quando o problema é muito sério, digamos assim, é muito profundo, eu encaminho mesmo para um psicanalista, para um psicólogo, e os trabalhos se completam, né? E a questão do orgasmo hipnótico é porque a gente vê muito na televisão, no YouTube, street, não sei o quê, em feira, muito em feira de produto erótico, né? Tem aquela galera lá, eu vou hipnotizar, vou ter orgasmos tântricos, não sei o quê. E eu falei, cara, assim, para brincar é divertido, eu acho legal, né? Mas, assim, no âmbito terapêutico, eu não aplico, não. Tá? Eu particularmente não tenho as minhas ressalvas, mas eu queria saber de você como é que é essa coisa do orgasmo hipnótico aí, se você aplica, né? Como é que é visto isso? Tá. Então, na verdade, assim, quando se trata de hipnose, tem que se tomar muito cuidado, porque há muitos mitos. Os filmes antigos, enfim, eles colocam muita ficção e acaba realmente trazendo o tema da hipnose por uma coisa onde não é. Então, eu nem gosto de fazer hipnose de palco justamente para não se misturar. Então, eu aplico a hipnose no set terapêutico justamente para ter o cunho único de terapia. Então, por isso que a gente fala de hipnoterapia, né? A hipnose é uma ferramenta dentro do recurso, né? Isso aí. Agora, não, exatamente. Sobre isso, não aplico. E eu acho que também é um mito, assim,
Por que que acontece? Quando você coloca a pessoa em hipnose, desde que ela permite, isso que as pessoas precisam entender, a pessoa só entra em hipnose porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, quando a pessoa se permite entrar em hipnose, ela está se permitindo. Então, se ela se permite fazer certas coisas, pode ser que ela tenha esse privilégio. Então, por exemplo, se você sugestiona a mente da pessoa de ter esse benefício, pode ser que a pessoa tenha. Mas, por exemplo, se ela tem isso como valor. Então, por exemplo, você chega para uma pessoa e fala assim, olha, você coloca ali em hipnose e faz ela fazer alguma coisa que para ela não é valor moral. Ela nunca vai conseguir fazer. Então, precisa ver, se a pessoa realmente tem essa facilidade sensorial de ter orgasmos, ela vai ter. E pode ser que a hipnose consiga deixar isso um pouco mais intenso, mas momentaneamente, e aí uma série de outras variáveis. Então, assim, não é um tema de dizendo assim, não, vai lá que dá para fazer. Eu não sugeriria nessa situação. Ah, muito bom. Exatamente. Eu pergunto porque, veja, eu não condeno nenhuma prática desde que a pessoa dê o consentimento. Aliás, dentro da educação somática, né, a primeira coisa que a gente fala com o nosso estudante ou o nosso cliente, o nome lá que a gente dá, é sobre o consentimento. Qualquer coisa que aconteça tem que ser dentro do consentimento. E o que eu vejo hoje, lamentavelmente, em relação à hipnose, à hipnoterapia, até mesmo a PNL, virou um negócio assim, parece mágica, né? Existe um mito assim. Eu me lembro quando eu era. Na verdade, eu vi no YouTube, tá, gente? Que eu não tenho idade para isso, ok? Eu só vi no YouTube. Eu me lembro dos Trapalhões, né? E o pessoal não sabe nem o que é isso. E tinha o Renato Aragão lá, e o Didi Mocó, ele olhava assim, eu vou popotizar você. Aí, né, a pessoa ficava lá, era tudo uma brincadeira. Mas até hoje, por incrível que pareça, tem pessoas que olham para a hipnose, para a hipnoterapia, e falam assim, mas como assim? Eu vou fazer tudo que você mandar? Eu falei, não, gente, não é isso. Você não vai fazer o que eu mandar. Você vai fazer aquilo que você se permitir, que a sua conduta moral, seja lá o termo usado, vai fazer Perfeito. e vai te ajudar, né? O que a gente faz com essa ferramenta é ajudar, quase bati aqui, é ajudar na ressignificação dos traumas, porque alguns são muito profundos, né? Como a nossa amiga falou, tinha um problema grave de ansiedade, grave. Então, não estou invalidando o trabalho de outros profissionais. Acho que muitos trabalham juntos, tá, gente? Por favor, entendam assim. Se você precisa de um psiquiatra, vá ao psiquiatra. Se você precisa de um psicólogo, vá ao psicólogo. Precisa de um neurologista, vá ao neurologista, tá? Só que, muitas vezes, um só não vai funcionar. Às vezes é um trabalho conjunto. São vários profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar que vai ajudar você a sair dessa dor que você tem. Então, no caso da ansiedade, você vai ao psiquiatra e ele vai te dar um remédio. Fato. Ele vai te dar uma química, porque é o trabalho dele. E muitas vezes você vai precisar dessa química para ter um mínimo de qualidade de vida até chegar em outro profissional, com outro tipo de atendimento para sair do seu problema. Então, isso é importante. E na hipnoterapia eu vejo que é rápido. Às vezes você fica fazendo, sei lá, 10 mil sessões de sei lá o quê. E, cara, às vezes em 2, 3 de hipnoterapia você consegue ressignificar esse trauma. Tá? É fantástico, eu adoro. Eu já fui paciente, né? Já fui cliente, já me submeti. E também uso algumas ferramentas nos meus atendimentos, mas é mais raro porque o meu trabalho no consultório, no espaço, ele é basicamente físico. Mas a conversa, aí entro mais na psicanálise, né? Aí tem embora eu não seja psicanalista, eu tenho muitos elementos que eu tenho que conversar com a pessoa. Tem uma Né? pergunta. Isso. Deixa eu ver aqui, acho que é da Carol, né? Isso. Então, vamos lá. O Carol, na verdade, estar em hipnose, como é que funciona? Estar em hipnose é um processo de relaxamento. Porque o que acontece? Você tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Quando você está no dia a dia, fazendo análise crítica, julgamento, racional, que é o que a gente está agora, né? Está usando 8% da mente, uma
estimativa de 8%. Você está em vigília, ou seja, você está com as atividades cerebrais em atividades, para falar, para ter uma cognição. Quando você faz o relaxamento, você diminui as ondas cerebrais e aí você consegue ter um acesso ao subconsciente. Por isso que quando a gente faz a hipnose e faz o processo de relaxamento, é justamente para a gente conseguir acessar essa outra área, ou seja, a gente coloca a parte do consciente em repouso, porque ele está em vigília. Se ele está em vigília, ele atrapalha. Então a gente coloca em repouso e começa a acessar o subconsciente e o inconsciente, para que faça sugestões de resignificação lá. Então, por isso que a hipnose é isso, é um processo de relaxamento. Por isso que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, eu posso fazer uma auto-hipnose em casa? Com certeza. Pode sim. Eu particularmente acho difícil. Sinceramente, acho difícil. Mas tem gente que tem disciplina para isso, que consegue, né? Verdade, verdade. Eu acho, né? Inclusive hoje virou, eu não gosto do termo, mas assim, virou até modinha, porque você tem hipnose para tudo, né? Hipnose para emagrecer, hipnose para parar de fumar, hipnose para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. E eu acho que ajuda em todos os processos, mas, como eu falei, é um trabalho de várias terapias juntas, né? Para a gente poder chegar no resultado. E aí, entrando na questão da sexualidade, como é que isso ajuda? Como é que isso funciona para as pessoas? Eu vou arriscar falar uma estatística, mas eu diria que 70%, uma média rápida, dos problemas da sexualidade do brasileiro são de fundo emocional, psicológico, bloqueios. Acertou na mosca o número. É a estatística da Organização Mundial de Saúde. Então, eu já devo ter lido em algum lugar, ficou no meu subconsciente e eu Ficou. esqueci. Entendeu? Mas é de fundo emocional isso. Problema orgânico existe? Certamente problema orgânico existe, né? Agora, é minoria. A maioria é de fundo emocional, é neurose, é problema, já diria Freud, tudo é de fundo é, sexual, né? Tudo tem a ver com a Sim, sexualidade, né? verdade. E aí a hipnose funciona muito. Inclusive, eu já fiz trabalhos conjuntos com amigos hipnoterapeutas que têm ferramentas, né, mais, digamos assim, mais potentes que eu, porque eu fiz alguns cursos e tal, mas eu realmente eu não sou conhecedora de muitas coisas, né? Eu não estudei a fundo, eu me dediquei mais à questão mesmo da sexualidade do Tantra, né? E, tipo, eu não posso ouvir falar disso. Eu tenho problemas sérios com a minha autoestima, não consigo me olhar no espelho. Né? A gente acha que isso só acontece em filme, mas é muito real, muito real. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Opa, da Caroline. Já vi umas técnicas tipo assim, aprenda inglês dormindo. Isso é real? Tem a ver com hipnose? Deixar áudios com afirmações enquanto dormimos funciona? É com você, Galvão. Não, não funciona. Na verdade, assim, eles tentaram uma técnica de você aprender quando você está relaxada, porque você consegue resgatar mais informações. Mas tem outros estudos que retratam que isso não é válido. Quando você entra no sono profundo, você não tem a capacidade de aprender nada. Nossa, e quanta gente comprando curso aí para aprender inglês, árabe, francês, sei lá mais o que, dormindo. Nossa, eu cansei de pegar um monte de áudio na internet. Ah, não, vou dormir ouvindo isso aqui. Aí fica lá aquela repetição e pensa, você é maravilhoso, você é sensacional, você é não sei o quê, eu sou lindo, eu sou rico, eu sou poderoso. Aí vai me dando um tédio, eu acabo dormindo. Com sonífero. Gente, eu vou mudar aqui a minha conexão, que eu acho que ela tá bichada. Peraí, aguenta aí.
Em relação às afirmações, só completando, viu, Paula, a resposta a pergunta da Carol. Sobre o inglês, então não faz sentido, porque se fosse assim, todo mundo ia aprender muitas coisas dormindo, né? Todo mundo ia virar uma máquina de aprendizado. Não funciona. Em relação às afirmações ou frases motivacionais, eu acho até legal você dormir e acordar com isso, porque aí você está realmente educando a sua mente a pensar de forma positiva, e isso te movimenta em muitas coisas. Mas, assim, a partir do momento que você dormiu, a frase não tem mais efeito. Pois é, porque a grande jogada de marketing, né, desse povo é justamente o faça dormindo, né? Não é o faça relaxado, não faça antes de dormir, durma e faça. Bom, se fosse assim, eu vou rasgar todos os meus diplomas, todos os meus certificados, porque eu tinha que estar lá presencialmente, ouvindo lá, com sono, cansada, de saco cheio, mas estava lá anotando. Botava o fone a dormir e aprendia tudo, né? Ia ser muito bom isso. Muito simplório, né? Que beleza, essa é uma maravilha, nossa senhora. Imagina, inglês dormindo. Nossa, eu estudei 20 anos de inglês, sei lá, nem sei quantos anos, para poder ter lá o certificado, diploma, não sei o quê. Agora eu vou aprender mandarim dormindo. Que beleza. Seria fácil, é bom Muito demais. bom, muito bom. Aí eu, inclusive, coloco aqueles ideogramas embaixo do travesseiro e aprendo a desenhá-los por osmose, enquanto aprendo a pronúncia. Muito fácil. Eu queria aprender assim também. Mas olha só, Paulo, acho que é legal para voltar para o assunto aí, Vamos principalmente lá. da sua especialidade. O que Freud dizia? Que a libido, quando a gente fala libido na psicanálise, não é a libido só sexual, é a libido de você acordar e trabalhar. Então, Sim, vamos fazer aqui uma análise, uma analogia. sim, o que a gente Quando chama você de energia, né? Que de é o tesão de energia, viver. é isso aí, isso que eu ia falar. Então, quando você acorda, você todo dia tem do lado da sua cama um potinho cheio de energia, para você viver pleno e feliz. Foi isso que Deus preparou para cada um. Porém, com os traumas, as situações mal resolvidas que estão no subconsciente ou no inconsciente, Renato, por que está no sub e está no inconsciente? Geralmente no sub são traumas ou lembranças desagradáveis que você lembra. E quando está no inconsciente, são traumas e lembranças que você não lembra. Tá? Então, assim, ele joga lá mais profundão para que você não tenha muito acesso àquilo e não sofra com a vida atual. Renato, é bom que fique lá? Obviamente que não. Mas enquanto você não está preparado conscientemente, a sua mente ela deixa no inconsciente escondido. E quando você tem monstrinhos, traumas escondidos no pré-consciente, quando é pré-consciente e subconsciente é a mesma coisa, tá? Que são linguagens distintas entre psicanálise e hipnoterapia. Mas vamos falar então subconsciente e inconsciente. Quando você tem trauma nesses dois campos da mente, esse potinho que você acorda, você demanda um pouco dessa energia, ou quase tudo, para manter os monstrinhos lá, quietinhos lá no inconsciente, para que eles não afloram e te tragam algo que você não possa saber. Como, por exemplo, fui estrupado quando abusado quando tinha 5 anos de idade e minha mente escondeu isso para que eu não lembre disso e não sofra, né? Então, aí te gera um sintoma, possivelmente físico, e aí vão os pacientes para você, ou de forma de neuroses ou psicoses, aí depressão, etc, etc, que são os sintomas. É a mente dizendo para você, você precisa tratar, você está com algum problema. E aí, com sintoma ou não, porque às vezes não chegou o momento do sintoma ainda, não chegou aquela quantidade de traumas e energia, então você mantém aquilo segurado lá no calabouço. E isso você gasta do seu pote diário grande parte de energia. E aí o que acontece? Você perde autoestima, você perde libido, inclusive sexual. Então, por isso que grande parte, 70% dos problemas sexuais são de cunho emocional, porque as pessoas estão vivendo, segurando os traumas lá. Quando você vai, através de um processo de terapia, e limpa o inconsciente ou o subconsciente, ou seja, diminui os traumas, te sobra mais energia para viver, te sobra mais energia de libido, inclusive sexual. Exatamente. E é curioso você falar
essa questão dos traumas, né? Porque na educação sexual somática, gente, somático, só para vocês entenderem que é no corpo, o processo ele é no corpo, tá? Você guarda os traumas que você passa também no seu corpo. E um caso muito curioso aconteceu na nossa formação em sexologia somática, em que o nosso professor, o Joseph Kramer, né, ele é PhD em sexualidade, sei lá o que, Pica das Galáxias lá, ele estava explicando que as mulheres guardam os traumas no canal vaginal, tá? E a maior parte delas não se lembra disso, a não ser quando é um trauma que está lá no subconsciente, você se lembra e tal. Mas às vezes você passa por uma situação com 2 anos de idade e não se lembra, né? Você gasta lá aquela energia toda lá do seu pote, sufocando aquela lembrança lá que você não quer saber. Mas num processo de educação somática, né, às vezes num mapeamento vaginal, como foi o caso, onde a gente faz a gente pode fazer um mapeamento voltado para o prazer ou para a descoberta de traumas. Aí vai da linha do terapeuta. Mas na nossa formação aconteceu uma coisa muito curiosa. Uma colega, ao ter esse canal vaginal acessado, né, pelo outro terapeuta, ela instantaneamente, ao ter um ponto específico pressionado, ela caiu num choro convulsivo. E aí, Uau. exatamente. E assim, por que você está chorando? Eu não sei porque eu estou chorando, eu estou chorando. Então, ao retirar a pressão, o choro cessou instantaneamente. Por que você parou de chorar? Eu não sei. E aí, bom, então foi alguma coisa que eu apertei nesse local. Então, aperta de novo, chora de novo. Tira a pressão, ela para de chorar. Até que, bom, então o ponto é aqui. Então, vou fazer pressão, vou fazer uma massagem, vou fazer uma respiração, né? Tem todo um processo, até que a pessoa libere aquele trauma. Então, nesse caso, ela não soube qual era o trauma, ela não se lembrou, pelo menos até aquele momento, ela não sabia o que era. Tá? Mas, de toda forma, ressignificou aquela dor. Porque no mapeamento do dia seguinte, ela já não se lembrava mais não se lembrava mais. Ela já não mais sentia vontade de chorar quando aquele mesmo ponto, foi pressionado no canal vaginal. Tá? Então, isso é muito interessante, essa questão de traumas. Agora, há casos, né, em que a pessoa vai fazer esse tratamento lá com a gente, de educação sexual somática e tudo, mapeamento vaginal, mas é preciso sim que haja um outro acompanhamento, porque a gente trabalha focado no corpo e não só focado, né? E tem que haver o conjunto da mente também, das emoções, e nós não somos psicólogos nem psicanalistas, né? Alguns até são, mas eu falo especificamente dos educadores sexuais somáticos. É muito importante que a gente tenha essa parceria, porque, olha, falar em abuso é uma coisa até dolorosa. Inclusive hoje, gente, quem não respondeu ainda, eu estou participando só rapidamente de uma pesquisa com as outras sexólogas do país sobre a sexualidade na quarentena. E o tema de hoje é justamente a violência doméstica, o abuso, em que muitas pessoas, sobretudo as mulheres, não têm ideia de que sofrem violência. Elas não sabem. Elas acham que isso é um comportamento natural do homem, em que ela em ser agredida é normal. Ah, é assim mesmo. Ah, Uau. normal. Exatamente. Foi debatido muito no grupo hoje. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Carol. Numa sessão de Tantra, senti uma dor absurda quando o terapeuta pressionou. Não era a dor da estimulação dele, foi uma dor de outro momento. Foi bem estranho. Provavelmente, Carol, o que aconteceu com você foi exatamente o que aconteceu com a nossa amiga lá da formação, em que ele acessou algum ponto no seu corpo, né? Que guardava essa memória, e eu falei no canal vaginal, foi uma coisa pontual, porque as mulheres guardam no canal, mas você pode guardar essas memórias dolorosas no corpo inteiro, não tem uma regra, né? Então, um exemplo, o abusador, ele costumava tocar no ombro, né? Quando chegava e falava assim, é hoje, né? Então, a pessoa que tem esse trauma, qualquer toque no ombro, ela não sabe É o por quê. gatilho. É o Exatamente, é o gatilho. gatilho. Isso aí. Então, possivelmente, isso que aconteceu com você foi o acionamento do gatilho da dor, né? E o importante é saber se você ressignificou isso, né? Eu acredito que sim. A Carol, para quem não sabe, Renato, não sabe, é a minha sócia, a minha produtora, né? Que faz todos aqueles conteúdos maravilhosos do meu Instagram, de tudo aqui, né?
E ela tá falando uma experiência dela real mesmo, de ter sentido dor, mas possivelmente foi isso, Carol. E eu queria saber também a opinião do Renato sobre essa situação aí dela. Então, é aquilo que você falou, possivelmente ela criou um gatilho, né? Então, o que que é o gatilho? Olha como é que funcionam os traumas. Eu vou dar um exemplo. Uma criança com 6 aninhos ficou no colo do tio e se sentiu abusada, né? Não teve penetração, mas se sentiu abusada porque passou a mão, etc, etc. A mente entendeu que ela não poderia ser atraente e ela gerou uma compulsão alimentar. Então, aí aos seus 14 anos, aí a gente chama de ECI, evento causador inicial, né, com 6 anos. Aí com 8 aconteceu outro incidente e com 14 o namoradinho dela teve a primeira relação e sumiu. Então, um aporte de trauma conectado com o evento inicial, ou seja, os homens abusam. Então a mente dela fez isso, ela associou esses 3 traumas e a partir daquele novo trauma, que a gente chama de evento causador final, vamos dizer assim, gerou um sintoma. Ela começou a ter compulsão alimentar. Aí você fala, Renato, então se todo mundo tiver as mesmas situações, vai ter compulsão? Não, a mente de cada indivíduo é diferente de cada outro. Então, assim, no caso dela, gerou uma compulsão alimentar, porque a mente dizia assim, você precisa não ser atraente para não ser abusada. E aí, dizendo tudo isso para chegar onde eu quero chegar. Aí, ela, quando foi no consultório, é interessante a gente saber quais são os gatilhos. Então é legal também porque faz muita associação com o seu trabalho, né? E o gatilho que ela tinha era um cheiro. Olha que interessante, o cheiro remetia ao tio. Então toda vez que ela sentia um cheiro próximo daquela fragrância ou desodorante, eu não lembro o que era, ela começava a sentir angústia e ela não sabia o porquê. Então era o gatilho. Então o gatilho pode ser físico, pode ser olfato, pode ser um toque, pode ser o que for. Mas existe sempre um gatilho ligado ao trauma. Por isso que às vezes a gente do nada tá super bem, daqui a pouco começa a sentir uma angústia que você quer chorar. E é isso, é porque alguma coisa visual, alguma coisa Sim, que remete ao trauma te trouxe de lembrança. sim, é verdade. Esses gatilhos, eles são muito traiçoeiros, né? Porque, São. obviamente, né? Porque você tá lá bem, tá na boa, do nada, pronto, deu um ataque de pânico, deu uma crise de tremedeira, deu uma angústia, deu uma vontade de chorar, deu dor no peito, deu ansiedade, deu dor no joelho, deu dor de barriga, deu tudo junto. E você diz, gente, mas da onde que eu tirei isso a essa hora? Mas pela madrugada, o que está acontecendo comigo? Aí você acha, não, eu tô possuído, eu tô com problema energético, me jogaram no seu. Sabe? As pessoas já entram numa paranoia achando que tudo tem que ter uma explicação extraordinária. E na maior parte dos casos não tem. Não É tem. verdade. Não é que não exista, né? Existe. Quem sou eu para dizer o que existe ou deixa de existir? Eu não tenho essa pretensão. Mas o nosso corpo fala, e o nosso corpo tem memórias. Tanto memórias para guardar traumas, né? Lamentavelmente, quanto memórias boas, né? Memórias olfativas. Você falando memória olfativa, eu estava aqui me lembrando quando a minha avó era viva e ela fazia. Como é que chama? Ela fazia uma comida, não me lembro o que era o nome da comida. Muito perfumada. Ela botava alguma coisa, cravo, sei lá, alguma coisa, e a comida era extremamente perfumada. Então, toda vez que eu sinto o cheiro da comida, não me lembro nem qual era a comida, mas eu me lembro do cheiro. Do cheiro, Do olha que interessante. cheiro. Eu Remete lembro do ao cheiro. bem-estar, né? Exatamente, aquela coisa de vó, né? Que tá lá agradando, que tá fazendo coisinha para você. Assim como determinados cheiros, né? Vão te levar para lugares horríveis. Nossa, não aguento nem sentir o cheiro daquilo, né? Não aguento. Mas é muito, muito interessante, muito mesmo. E, gente, mais perguntas, Acho que tem questionamentos? uma. Depois eu quero fazer uma para você também, tá, Paula? Ah, maravilha. Ah, peraí. Aqui a Carol escreveu. Não é porque a minha tela, ela de vez em quando não sobe, né? Eu tenho que subir aqui no automático. No A minha... Freud, a mãe da personagem principal tocava nela e despertava uma reação. É uma obra fictícia.
como funcionam os gatilhos? Tem uma forma específica de criá-los sem que a pessoa perceba? Você viu a minissérie? A minissérie, deixa de ser lá, do Netflix, do Freud? Assisti só o primeiro capítulo e desisti. Totalmente fictício. Ah, mas é um Fora, CSI fora de, divertido. fora de qualquer cogitação. Eu não aguentei. Eu não Ah, é achei. legal, é legal. Eu vou te falar o seguinte, eu não vejo televisão, eu não vejo Netflix, eu não tenho a menor paciência para assistir TV. Mas, assim, nos últimos... Minha filha tem 9, bota aí, nos últimos 10 anos, acho que foi a primeira vez que eu assisti uma série. E maratonei, né? Porque, assim, Uau! porque no meu caso, o que acontece? Embora seja uma obra completa de ficção e não tenha nada a ver com Freud real, etc, etc., envolve muitos elementos que me atraem. Né? Eles falam sobre suspense, sobre psicanálise, sobre bruxaria, sobre hipnose, enfim. E é um CSI, né? É um Sei, CSI dadamente, né? voltado lá para o Freud, né? Mas o que ela está falando é o seguinte: gente, vou ter que dar spoiler. Lamento, vocês querem assistir, sinto muito, mas vou ter que dar spoiler. O que acontece? Uma menininha, com seus 5 anos, né, pequenininha, foi achada por uma mulher no meio de uma guerra lá, num celeiro, e essa menininha vinha de uma linhagem de pessoas com poderes especiais, tá? Não ficou muito bem explicado o que. Acho que para a próxima temporada. E aí, essa criança cresceu com o casal, e a mulher era uma hipnoterapeuta muito bem sucedida, uma hipnóloga, na verdade. E na época, era quando Charcot estava falando sobre hipnose na França, então era um negócio muito em moda, muito em voga, né? E ela criou um gatilho, ela criou um. Eu acho que a palavra é essa mesmo, com a moça, né? Então, toda vez que ela tocava na moça, ela automaticamente entrava em estado hipnótico e fazia exatamente o que a mulher queria. E aí ela levava a moça como alguma espécie de ser iluminado, né? Então eles faziam sessões espíritas, onde ela supostamente se comunicava com os mortos, tinha visões e sabia o que estava acontecendo do outro lado da cidade. E aí nisso ela conhece Freud, se conecta com ele. E Freud também está estudando, né, a questão da hipnose, e ele quer provar que funciona. Na vida real, Freud não fez nada disso, né? A gente sabe que não era bem assim. Mas, e eles, enfim, se juntam para que ela se liberte, para que ela saia dessa prisão psicológica que a mãe lá adotiva colocou nela. Então, a pergunta da Carol é: existe esse gatilho, né? Eu olho para alguém e falo assim, aperta o dedo e fala, quando eu apertar o seu dedo, você vai entrar no estado hipnótico. Sim, existe. De novo, existe desde que haja o consentimento. Então, por exemplo, existem os gatilhos positivos. Então, a gente cria isso, né? Então, por exemplo, quando eu sou instrutor também de hipnose, quando eu vou fazer curso, a gente tem que mostrar todas as ferramentas. Então, para os alunos que estão lá 3, 4 dias conosco, a gente cria gatilhos. Então, toda vez que eu bater palma, você vai entrar em hipnose. E realmente acontece, porque ele deixou a mente suscetível e você inseriu aquele recurso lá, e ele permitiu. Mas, dentro do set terapêutico, o que a gente faz de gatilho? A gente faz o paciente trazer uma memória, uma lembrança muito positiva, e dá esse recurso para ele. Então, toda vez que você sentir angústia, tristeza, ou tiver ansioso, você vai tocar o braço, você vai bater palma, você vai fazer uma respiração, e você vai sentir essa lembrança. Então, é um gatilho também. Sim. A lembrança vai trazer o conforto daquele momento e vai tirar a pessoa do estado de ansiedade, ou de, sei lá, de pânico que vai estar naquele momento. Sim, isso Exatamente. tem. Né? Mas como ele falou, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo, foi bem curioso a respeito do consentimento. Eu estava num evento de coaches, né? Isso já tem uns 3 anos. E eu já trabalhava com sexualidade e o rapaz me chamou para subir no palco. Ele ia fazer uma apresentação lá de hipnose. E aí ele falou, não, vou hipnotizar. E eu dei o consentimento. Falei, não, tá, beleza, ok, vamos ver como é que é. Ele falou, agora você está vendo todo mundo sem roupa.
Aí eu não tava vendo nada. Pra mim tava tudo igual, todo mundo vestido. E ele, você está vendo? Não está? Eu falei, pô, não vou desmoralizar o cara no evento, né? Pô, vou, né? Tô, né? Geral, né? Só que eu não vi nada. Eu realmente não vi nada. E aí eu percebi que eu sou uma pessoa hipnotizável às vezes, né? Às vezes funciona comigo e às vezes não. Mas eu ainda não descobri o que faz essa virada de chave. Entendeu? Por que que às vezes eu sou e por que que às vezes eu não sou? Já, Posso te responder? por favor. São dois ou vários fatores, mas acho que os dois principais. A autoridade do hipnoterapeuta, isso é importantíssimo. Então, quanto mais ele cria. Isso não significa assim, o cara é a autoridade para você, é o que sua mente entende de autoridade, né? Esse é um ponto. E o outro ponto tem uma variável do seu dia. Se você tiver num dia com muitas contestações, com muitos conflitos, possivelmente você não vai conseguir entrar em hipnose nesse dia. Entendi. Nesse caso especificamente, eu acho que foi uma questão de autoridade. Porque ele é até bem conhecido, ele é muito bom no que ele faz, não estou nem questionando a competência, não. Mas assim, não, ele, usando uma expressão bem franca, né? Ele não estava me convencendo, né? Eu olhava para ele e falei assim, tá, ok, mas não está rolando. Né? Em compensação, tinha mais outras pessoas ali, quando ele fez o orgasmo hipnótico, nossa, tinha uma galera chegando no chão, se contorcendo, e eu tô só olhando, né? Eu falei, legal, bacana, né? Mas tchau Mas lá, né? você quer ver uma coisa que é interessante? Uma pessoa que nunca sentiu orgasmo, nunca sentiria um orgasmo hipnótico. Sem Porque, dúvida. olha só, você nunca consegue fazer algo que a sua mente não tenha como memória. Exatamente. Você não tem o registro, né? Você Você não não tem sabe um o que é. registro e não sabe o que é. Então tem isso também. Então, dá para fazer? Dá, mas se a pessoa de repente não teve, não vai ter mesmo. Exatamente. E tem gente que fica, mas eu não vi, eu não sei. Olha, eu não posso. Eu peço para você imaginar asteristicamente, sei lá, eu não sei a palavra, imagina um tromboscópico. Aí você vai ficar, que porra é tromboscópico? Ela não vai conseguir imaginar, Não porque ela vai. não tem a referência. Ela não É sabe o que isso é. aí. E, né, não me lembro quem que dizia isso, acho que era Einstein, que o seu universo é do tamanho daquilo que você conhece, em outras palavras. Né? Então, cara, Perfeito. você não vai conhecer, você não vai ter essa referência. E tem gente que pede, né? Fala assim, mas vem cá, você vai fazer com que eu consiga isso e aquilo? Eu falei, olha só, eu não faço nada. Quem faz é você, quem permite é você e o seu corpo. Eu sou só uma facilitadora do processo, seja ele qual for, né? Porque existe ainda esse mito, eu vou conseguir, você vai resolver meu problema? Dê-me livre. Dê-me livre. Dê-me livre. Ah, Qual a pergunta que você ia fazer, Renato? Vamos lá. boa, boa. Dos seus pacientes, clientes, eu não sei como é que vocês chamam, me fala um pouquinho das estatísticas, por exemplo. O que é mais vaginismo, o que é mais disfunção erétil, o que é mais ejaculação precoce? Você tem uma base, mais ou menos? Isso é curioso. Sim, olha, de estatística, dentro da educação sexual-somática, eu não tenho, tá? Porque é um trabalho muito novo realizado no Brasil. Para você ter ideia, Tá. nós estamos fomos da terceira turma de formação no Brasil. Uau. É a terceira turma. Essa turma especificamente tinha acho que 16 ou 17 pessoas. No Rio de Janeiro, se eu não estou enganada, temos eu, a Manu, eu acho que somos quatro. Mas, assim, trabalhando agora ativamente, acho que sou eu, só, com a educação somática. Então, eu não tenho essa estatística. Agora, o nosso trabalho, explicando até melhor aí para quem não conhece, é o foco no prazer. É trabalhar no prazer. Então, por exemplo, eu sofro de ejaculação retardada, né? É, inesperada, né? Porque agora as terminologias ficaram todas diferentes, né? O politicamente correto Ah, é? porque o que Olha que curioso. acontece? Exatamente. A gente antigamente usava a expressão ejaculação precoce. Só que aí a gente entra num ponto em que eu sempre falo para o pessoal aqui que me acompanha.
os termos, eles têm que se adequar à realidade. Então, antigamente, você ia transar com alguém, você ia se relacionar com alguém, as pessoas falavam em preliminar. Quando você pensa em preliminar, você está pensando que eu estou me preparando para alguma coisa acontecer, né? Eu estou antecipando. E o que acontece? Quando você já tem a intenção, você já está fazendo. Tá? Eu não estou dizendo que você pecou porque pensou em transar com o Jason Momoa, gente. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, eu hoje quero me relacionar com meu marido, com a minha esposa, meu namorado, seja lá com quem for. Então, quando você coloca a intenção, já é o primeiro passo, tá? E aí, sexo é sexo. Beijo na boca, carícia, sexo oral, seja lá o que for, você já está praticando sexo. Porque a gente parte do pressuposto que antigamente sexo era penetração. Então, preliminar, eu estou preparando o terreno para a penetração. E sexo não é só penetração. É uma parte do sexo, é uma forma de fazer sexo. Mas não é a única, não é a principal e não é a melhor. Tá? É simplesmente uma forma. Então, hoje, a gente já explica que não tem preliminar. Você já começa fazendo sexo com a pessoa. Um beijo com a intenção de sexo é sexo. Ok? E aí, o que acontece com a ejaculação inesperada? Quando você fala precoce, você entra de novo na questão da preliminar. Por quê? Aconteceu antes do que deveria. E quando é o momento devido? Quando é o momento certo? Então, ela é inesperada. Ela é inesperada. E, aliado a isso, tem a questão do orgasmo masculino e da ejaculação, porque são coisas distintas. E vou te dizer que 99% dos homens não têm ideia disso. Tá? A ejaculação é um reflexo, é uma coisa fisiológica do corpo, simplesmente ele ejacula. Né? E o orgasmo é diferente. Tanto que no Tantra e no Taoísmo, a gente ensina algumas técnicas, a gente trabalha com clientes que querem, obviamente, o orgasmo sem a ejaculação. Por quê? Não é que ele não vai ejacular nunca, não possa ejacular nunca, ele pode ejacular. Só que segundo o taoísmo, por exemplo, o homem ele perde muita energia quando ele ejacula, tá? Ah, mas como é que acontece? Primeiro, para cada colher de esperma, por exemplo, que ele ejacula, ele vai ter, cada colher aí, cada gota de esperma que ele ejacula, ele vai ter que produzir, em média, 40 gotas de sangue para poder repor esse esperma. Então, o desgaste energético, o desgaste físico do corpo do homem é muito grande. Então, ele vai aprender técnicas para ter prazer, muito prazer, né? Para ter orgasmos de qualidade, evitando a ejaculação, escolhendo quando ele vai ejacular. A cada 2, 3, 5 relações, não sei. Né? É ideal sim que ele ejacule, porque acumular o líquido seminal no corpo também não é adequado, mas ele não vai ter ejaculação inesperada e nem vai ficar desesperado para ejacular, achando que uma coisa está linkada à outra. Porque normalmente você perceber, né? As pessoas falam assim, mas ejaculei. Ele não fala, eu gozei, ele fala, eu já falei. Ou às vezes fala até que gozou, mas ele não sentiu, ele não percebeu, ele só sentiu molhado. Ele não percebeu, ele não teve o prazer, né? Então, para as pessoas entenderem que são coisas completamente distintas. E aí, a maior parte dos meus atendimentos com pessoas que sofrem de ejaculação inesperada é de fundo emocional, sofrem de ansiedade, pressão social, medo, o que vão achar de mim, o que vão dizer, o que vai acontecer. Disfunção erétil é a mesma coisa, é a obrigação masculina, né? A masculinidade tóxica que acha que um homem que não tem uma ereção mega potente, ele não fica 3 horas com o pênis ereto, ele não é o cara, né? Ele é fraco. Ih, esse cara aí é fraco. Ou muitas vezes, isso aí é gay, isso é sei lá o quê. Né? A cobrança vem dele, a cobrança vem na sociedade, a cobrança também muitas vezes vem da própria mulher ou do companheiro, sei lá. Porque as pessoas não têm informação. Não tem. Isso é lamentável, mas as pessoas não têm informação. E aí elas jogam a expectativa no outro. Eu já ouvi de mulheres dizendo, mas ele nem gozou, ele não gostou de transar comigo. Eu falei, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok? Tá? Mas é mais ou menos isso, não tem estatística. Então, as pessoas que têm problemas orgânicos, por exemplo, vaginismo, ela sofre muito mais de ansiedade, provavelmente, ou tem um trauma
profundo, precisa ser ressignificado, do que um problema físico. Então, num caso desse, dependendo da profundidade, eu certamente vou encaminhar para um psicólogo, para um psicanalista, para fazer um trabalho conjunto. Enquanto eu trabalho no corpo, ele trabalha na mente. Porque não Muito adianta bom. eu falar para ela e trabalhar e fazer um monte de coisa se na mente ela não conseguiu fazer essa ressignificação. Tá? Sabe que eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. Muito, Sim, muito. Então, sabe, psicanalista, nutricionista, psicanalista, sexóloga, eu acho que assim, é muito legal. Faz muito sentido. sim. Tem Mais perguntas ou não? não, tem um Deixa eu ver comentário se... interessante. Quando fazemos sexo várias vezes ao dia, ele sente prazer, mas não ejacula todas as vezes. Parece que sexo é super prazeroso. É isso aí. Possivelmente ele tem orgasmos secos, né? A gente chama de orgasmo seco. Eu não posso afirmar que tem ou não, né? Cada um sabe o que sente. Mas isso acontece e alguns homens têm e nem tem ideia que tem. Né? Inclusive, já tratei de um rapaz que chegou para mim com problema supostamente de disfunção erétil, na verdade era só ansiedade, né? E ele, durante o tratamento, ele teve orgasmos secos. Ele falou: Nossa, eu senti um negócio estranho agora. O que aconteceu comigo? O que está acontecendo? Eu estou sentindo uma coisa estranha. Eu falei: Se acalma, se acalma. Aí, quando ele veio me explicar, eu falei: Você teve um orgasmo seco, você não ejaculou. Ele falou: Nossa, que coisa incrível, eu nunca tinha imaginado. Porque ele obviamente, não tinha um registro do que era, né? A gente chama também de orgasmo energético. Então, para ele ter um orgasmo energético sem esperar, foi, foi curiosíssimo. Nossa, ele parecia criança. Assim, o que aconteceu comigo? Já ansioso, né? Já era ansioso. Eu falei: Se acalma, respira, que depois eu te explico o que é. E foi muito legal. Né? Ele agora tem o registro, ele sabe como proporcionar isso ao corpo dele, que é fantástico. Gente, não é porque é meu trabalho, não é porque... Mas é muito legal quando você consegue alcançar novos níveis de prazer, de autoconhecimento, né? De conhecimento do seu corpo e da capacidade que você tem de ter prazer e de se libertar de trauma. A maior parte Isso é desses incrível. problemas é tudo trauma, é tudo neurose, tudo crença, né? Você cresce Uhum. ouvindo, você não presta, você não é adequado, você não é bonito, você não é louro, você não Mulher é não pode isso, louro. não pode Nossa, aquilo. nossa, o tempo inteiro é esse blá 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 no ouvido da gente, descresce acreditando nisso. E toma como É verdade, verdade, né? é Lamentável, verdade. lamentável. E, Meus filhos, mas você tem diga. uma estatística assim, não em quantidade, mas com certeza eu imagino que vai mais mulher procurar do que homem. Ou não? Não? Não, não, vamos lá. Uau! Vou te explicar Sabe por por que a quê. minha, a minha suposição? Não por nada, mas porque eu acho que a mulher está mais preocupada em procurar ajuda do que o homem. Para procurar ajuda, ele realmente ele precisa de mais algumas dores para poder chegar e procurar ajuda. Agora, que interessante você falar que é o contrário. Legal, mais um É, aprendizado. mais ou menos, tá? Vamos lá, vamos por partes, como diria a Jack. Não é bem assim comigo, tá? Comigo. Porque como eu comecei no Tantra, tá? Eu venho lá da terapia tântrica, que hoje é uma das ferramentas que eu uso dentro do meu trabalho, mas eu não trabalho só com a terapia tântrica. Existe ainda toda uma mística, né? Todo um, sabe, um ar de mistério em torno do Tantra, que você fala, o Tantra ele é muito mais do que a massagem. Mas quando você fala em Tantra, o povo entende massagem tântrica, entende prazer, entende orgasmo. E aí os homens têm uma curiosidade enorme para, não, mas como é que é isso? Como é que vai ser? Né? Então, no meu caso, a maior demanda é masculina. E aí, quando a pessoa chega, eu explico para ela, olha só, funciona assim, funciona assado. E no fim das contas, a maioria tem um trauma para ressignificar, uma neurose para se desfazer, né? Um bloqueio para se libertar. Né? E as mulheres, quando me procuram, elas já vêm certeiras, elas já vêm com um problema ali. Eu sofro disso. Eu tenho esse problema. Tá? Olha, eu vou te dizer que eu me lembro agora rápido de uma única cliente, uma única estudante
que queria fazer um mapeamento vaginal por conta do autoconhecimento, mas a maioria chega com eu sofro disso, eu tenho problema X, eu tenho problema Y, enquanto os homens vão muito mais em busca do prazer, muito mais em busca dessa questão do prazer, do orgasmo. Como é que faz para ter esse tal de orgasmo seco aí que você fala tanto? Como é que é? Ensina, né? Ou então eu quero aprender a fazer isso para fazer lá na minha esposa, na minha namorada, no meu crush, sei lá. Né? É assim que funciona. E isso Interessante. é porque o homem ele está muito preso ainda na psicogenia, né? Nessa coisa da tara. E aí como eu falei, é o trabalho de educação sexual. Né? A gente educa as pessoas. E quando eu falo educa, ai, gente, não é que você seja ignorante ou burro, mas é a informação que você ainda não tem. Né? O sexo Claro. está aí, ele é para ser partilhado, ele é para ser aproveitado. Né? Você tem um corpo, você é bom, faz bem para a saúde, mas uma coisa é você fazer um trabalho direcionado para melhorar a sua vida, outra coisa é você querer usar ferramentas para seduzir os outros dentro da falta de caráter, né? Aí complica muitas coisas, né? Com Mas enfim, certeza. né? A mulher geralmente é prática, quer resolver um problema. Gente, o Instagram daqui a pouco vai derrubar a gente, tá? Porque a gente só tem direito a uma hora de live, então já estamos terminando. Quem tiver mais dúvidas, perguntas, questionamentos, ameaças, enfim, sugestões, críticas, Não, ameaça não. né? Eu vou avisar o seguinte, essa live vai ficar gravada aqui no meu Stories, tá? E depois eu vou subir para o YouTube, eu compartilho o link com você, tá, Renato? Tá bom, E obrigado. não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, porque eu dependo do plugin, tem dia que ele funciona, tem dia que ele não funciona, né? Ele é meio estável, né? E eu quero agradecer a participação de você, Renato, muito obrigada. Faremos mais, tá? Com Todo mundo certeza. que estava aqui, né? Que esteve aqui, valeu mesmo, foi ótimo. E às 9h30 eu vou fazer uma outra live, tá? Quem quiser, quem puder, aparece nesse mesmo canal, às 21h30, na terceira e última live do desafio do Love-se, ok? O que é? Assiste que você vai descobrir. Paula, um beijão, obrigado, viu? Obrigada a você, meus amores. Valeu. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.